Todo ser humano está em busca da felicidade. Na verdade, essa busca é a mola propulsora por detrás de toda ação e de todo o movimento do homem. Na história, nós temos visto líderes religiosos, pensadores, filósofos, esboçando traçar um caminho que nos aponte à felicidade verdadeira. Entre tantas opiniões divergentes, a maioria apoiando a satisfação e a gratificação pessoal como atalho para essa plenitude, nós temos Jesus trazendo uma mensagem ainda mais antagônica. Nas palavras e na visão de Jesus, o pensar no próximo antes de pensar em si mesmo é o caminho verdadeiro para esse estado de espírito de plenitude, de satisfação, de contentamento. Há um texto em Mateus capítulo 5, onde Jesus começa o Sermão do Monte. O Sermão do Monte foi um dos mais importantes sermões de Jesus. Nele está todo o fundamento da fé cristã. Tudo que veio a partir do que ele disse nesse sermão. E os primeiros versículos registram, na verdade, as bem-aventuranças. E Jesus diz: bem-aventurado, feliz, satisfeito, pleno é. Ele começa dizendo os pobres de espírito. E quem são esses? São aqueles que reconhecem a sua incompletude, são aqueles que reconhecem a sua incapacidade de sozinhos se tornarem felizes, são aqueles que dependem exclusivamente de Deus, que precisam de Deus, que convidam Deus para as suas próprias vidas. Bem-aventurados os que choram, porque eles vão encontrar consolo. Quem são esses os que choram? São os que choram por sua presença. Esse não é um choro de tristeza, de angústia, de depressão, mas um choro daqueles que sentem a falta de Deus, que percebem que a ausência de Deus causa dor, um choro de saudade de Deus. Bem-aventurados, felizes, completos, os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? São aqueles que escolheram a humildade, pois num conflito o arrogante sempre explode. O pavio curto, somado a um temperamento explosivo, é a certeza de uma atitude da qual nós vamos nos arrepender no futuro. O manso é aquele que escolhe a humildade, que escolhe o caminho que leva a uma reconciliação, que escolhe ser brando. E a diferença entre ele e o explosivo sempre será a quantidade de amigos e de portas abertas que mantém. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. Que justiça que é essa? Não tem nada a ver com a nossa própria justiça, porque essa diante de Deus é trapo de imundícia, mas com a justiça do Filho, a única que Deus aceita e a única que nos torna aceitáveis diante de Deus. Nós buscamos justiça quando nós amamos as coisas que Jesus amava, quando nós vivemos como Jesus vivia, como nós o temos como padrão de vida, como modelo e referência inegociável. Bem-aventurados os puros de coração. O que Deus está dizendo com isso? Que os nossos motivos têm que ser puros, que a nossa motivação, que a nossa intenção tem que ser pura. Do contrário, o nosso amor é hipócrita e dele nós não podemos esperar muito retorno, dele nós não podemos esperar muito benefício. Bem-aventurados os misericordiosos, esses são aqueles que conseguem perdoar da mesma forma que foram perdoados por Deus. Quando nós nos lembramos de quem éramos, de como nós somos tratados por Deus, quanta paciência, quanta graça, quanta compaixão Ele teve de nós, nós conseguimos olhar para o próximo com essa misericórdia. Perdoar como Deus perdoa, perdoar como nós fomos perdoados. Bem-aventurados os pacificadores, eles são aqueles que não promovem as contendas, as facções, as divisões, mas que trabalham pela paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Todo aquele que resolve andar com Deus, ele vai praticar essas sete bem-aventuranças, e o resultado disso é que ele vai chocar, ele vai estar com as suas atitudes remando contra a maré, mas ao mesmo tempo com as suas atitudes promovendo a atmosfera correta para que ele atinja esse nível de alegria, de satisfação, de bem-aventurança que Deus reservou para aqueles que o buscam, para aqueles que praticam esse sistema de valores aqui declarado por Jesus. Que você tenha experiências maravilhosas com Deus por meio de sua fé, e que a sua fé seja prática, porque crer em Jesus não tem muito a ver com aquilo que nós declaramos, tem muito mais a ver com a forma que nós vivemos. E se você aplicar aquilo que é mandamento, você vai ver a sua vida recebendo cor, direção, amor, a tua influência aos terceiros, aos próximos será diferente e a tua qualidade de vida será outra. Faz a prova.